Pode ser, meus irmãos, sou Sérgio Silva aqui novamente, tá? Com vocês. Para vocês que não são inscritos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se quiser se inscrever, fique à vontade. Vai ser um prazer ter você aqui conosco, amém? Bom, falar de predestinação é sempre complicado, ainda mais quando o mesmo tema é fortemente debatido, usando ali as interpretações ou visões arminianas e calvinistas, né? Eu, particularmente, neste vídeo não vou entrar aí nessa seara, até porque em relação a este tema propriamente, eu sou completamente simplista, né? O que vou aqui trazer para vocês é um emaranhado aí de informações cheias de termos acadêmicos e tal. Não é isso. Serão textos bíblicos objetivos, onde não há esforço para serem interpretados, tá, meus irmãos? Então focarei apenas aqui a questão da predestinação, levando exclusivamente em consideração o caráter de Deus e seus princípios, tá? Eu vou explicar por que não faz parte do caráter de Deus, do caráter divino, a predestinação, predestinar alguém, arbitrariamente alguém para o inferno ou para o céu, né? Então, fica até o final deste vídeo aí para não perder essa bênção, amém? Então, meus irmãos, vamos lá, né? O que é predestinação? Predestinação é o ato, um efeito de predestinar, uma determinação antecipada sobre alguém, algo, né? Trazendo isso para os textos bíblicos, seria como dizer que Deus, por ser onisciente, né, já teria destinado algumas pessoas para o inferno ou para o céu. Que me soa meio assim vago, né? Mas vamos ver o que diz aí os textos bíblicos mais usados para defender esta doutrina, né? Que eles usam para defender essa doutrina. Depois vou explicar onde está aí o equívoco, né? Vamos ler lá em Romanos 8, 30, 39. Vou ler o versículo chave que diz o seguinte: aos que chamou também predestinou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também os glorificou, tá? Até aí. Se você prestar bem atenção no texto, né, você prestar bem atenção no texto aí, vai ver que ele não está no singular, e sim no plural. Observe que quando você lê todo o contexto do versículo, depois aí você pode ler aí na sua casa, na sua Bíblia, o versículo do 31 até o 39, vai falar de uma predestinação coletiva, tá? Mas calma que tem um segredo muito maior, né, neste tema. Existe um outro texto sobre este tema que também é muito utilizado nos debates entre os que defendem a predestinação, que é Efésios 1, versículo 11, que vai dizer o seguinte: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano, ou conforme o plano daquele que criou todas as coisas, de acordo com o beneplácito da sua vontade. Observe de novo que o texto está novamente no plural, ou seja, não se trata de uma predestinação individual, mas de uma condição coletiva. Os dois textos indicam uma atribuição coletiva à igreja. Então, meus queridos, só existe uma maneira de estar eleito: a predestinação ter sido introduzida na igreja, né? A representação do corpo de Cristo, ou seja, fora do corpo condenado, dentro do corpo predestinado, que continue o propósito. O fato de Deus saber quem estará no inferno não significa que o tal nasceu exclusivamente para o inferno, né? Não faz parte do caráter de Deus deixar alguém vir ao mundo destinado ao inferno. Entenda que conhecer o futuro não significa ter decisões arbitrárias. Se Deus permite que alguém venha nascer sabendo de seu futuro, isso não significa que ele só tenha uma opção. O problema de quem defende a predestinação é achar que Deus só vê uma única alternativa, sendo que ele mesmo criou a segunda e boa alternativa antes mesmo da formação do primeiro homem, ou seja, Jesus Cristo, o sacrifício. E o nome disso é presciência. Vendo, pois, o futuro pela onisciência de alguém indo para o inferno, pela presciência, Deus preparou antes o livramento. Então, nesse momento, Deus não vê apenas o homem indo para o inferno. Ele também vê o mesmo homem entrando no céu. Só que para o próprio Deus não colocar em dúvida a sua justiça, né, se por acaso alguém perguntar ou questionar por que o Senhor deixou aquele homem, aquela pessoa ir para o inferno, é que entra a sua decisão, né?
O caminho que você escolhe é que vai determinar onde você passará a sua eternidade. Deus irá colocar pessoas para que te instrua, te ensine o caminho, a você tomar a melhor decisão, né? Estou falando um pouco aqui da presciência de Deus. Vamos ler lá o que diz lá em 1 Pedro, versículo 2. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Né? Observe que o termo é escolhidos, depois, conforme a sua presciência, ou seja, escolhidos, igreja, presciência, quem passar pelo sangue de Cristo, ser introduzidos na igreja, estará predestinado. Né? Aqui o que está predestinada é a igreja de Jesus, independentemente com você dentro ou não. A igreja será arrebatada, cabe você estar dentro dela, permanecer dentro dela para ser eleito. Tá? Cristo é o corpo, nós somos os membros, nós não somos a igreja, nós somos templo. Isso é muito diferente. Para você continuar sendo templo, é necessário estar dentro da igreja predestinada. Entenderam, meus irmãos? Né? Mas aí pode chegar alguém aí, alguma pessoa, e falar assim: mas irmão, a Bíblia diz que Deus, se Deus quiser endurecer alguém, né, para ir para o inferno, ninguém impede, ele fez isso com o faraó, e agora? E agora a resposta que te dou é claro que sim. Porém, este texto descrito lá em Romanos trata de uma perspectiva do autor. Ele está retratando o poder de decisão divina sobre todas as coisas. Seria o mesmo que eu falar, por exemplo, Deus pode criar um outro dilúvio, ou Deus pode criar um tsunami. O termo usado por Paulo está relacionado aqui à autoridade de Deus, que ele pode sujeitar para si qualquer coisa. Porém, o seu caráter, né, e princípios não podem ser corrompidos. Existem leis pré-definidas que Deus não viola, né, porque seu caráter não permite, a não ser que haja um propósito pré-definido. Só que propósitos são muito pontuais, tá? E específicos. No caso da salvação, o propósito é se converta, faça parte da igreja de Cristo e seja predestinado ao céu. Vou fazer aqui uma pequena analogia em relação aqui à decisão de Deus sempre permitir que alguém nasça, né, conhecendo o seu futuro. Né? Imagine aí uma mãe grávida, que mora num bairro onde tem ali criminosos e também tem uma igreja. Esta mãe corre o risco de perder seu filho para as drogas, mas também pode ter seu filho também na igreja, congregando na igreja ali, em paz. Aí ela tem uma visão do futuro do seu filho, morrendo do crime, mas também na igreja, vivo. Ela vai abortar ou deixar seu filho nascer para ensinar o caminho correto? A mesma coisa é Deus. Ele permite, né, que a criança nasça, ele permite que você nasça, mesmo sabendo que a escolha dele é a morte, ainda assim mostra o caminho da vida. Mas a escolha sempre será sua. Não esqueça, para que Deus opere em nós, o querer e o efetuar, é preciso que estejamos em Cristo. Antes disso, ele só te chama, né? E falando um pouco aqui, mais tecnicamente sobre isso, a eleição, né, e a predestinação de Deus são suas provisões graciosas, um propósito para salvar todo aquele que crê no seu nome, em nome do seu Filho Jesus Cristo. E não predeterminação arbitrária daquele que pode crer. O fato de Deus ser onisciente é uma maneira de podermos mudar o nosso futuro, uma vez que Ele já o conhece. Uma vez que você ora pedindo a Ele o livramento, Senhor, neste dia, né, é porque você sabe que Ele pode mudar o seu destino. Tá, meus queridos? Tá? Este foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não esqueça, né? Deus coloca diante de vocês a bênção e a maldição. E Ele diz: escolhe a bênção e viverás. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, Deus ele sempre vai te dar a oportunidade de você escolher o caminho correto. Tá, meus queridos? A Bíblia diz que enquanto a vida, a esperança, após a morte, segue-se o juízo. E cuidar que tem para que ninguém tome a sua coroa. Tá, meus queridos? Ficamos então em paz.
sempre ali dentro do propósito do Senhor, que é a sua igreja, para um dia o Senhor vir e nos levar. E estamos sempre predestinados na sua igreja para estar com Ele na glória. Tá, meus queridos? Pai do Senhor para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. E Deus abençoe vocês.